Fala, meu nobre, firmeza? Bem-vindo a mais um vídeo. O nosso assunto aqui vai ser THP. Esse motorzinho que, apesar de ser bastante antigo, esse aqui, por exemplo, é um exemplo de veículo de motor bastante tecnológico, mas não é flex. Porém, roda em vários veículos. Nesse caso aqui, por exemplo, está num carro Citroën, mas que dá bastante trabalho para os mecânicos. Eu vou compartilhar contigo uma experiência de 4 casos, pelo menos 4 casos que as causas da pane era distinta, ou seja, cada caso era um problema. E cada um dos casos eu associei com uma falha do scanner, que era comum, ou seja, esses veículos tinham a mesma falha do scanner e a causa foi a mesma. Então, claro que aqui a gente já trabalhou em inúmeros carros, em inúmeros casos e foi muito além disso, certo? Eu selecionei para você 4 casos que são assim bem assertivos, para te ajudar mesmo, entendeu? Sabe aquele BO que você tá aí de repente com um THP? É para isso. Sabe aquele teu amigo que de repente começa a sofrer com um THP ou vai pegar lá na oficina dele, certo? É para te ajudar nisso. Então, antes de tudo eu quero que você se inscreva no canal, ok? Ative o sininho e compartilhe esse vídeo aqui com um amigo mecânico. Mande no grupo do WhatsApp, mande para aquele seu colega particular, porque de repente uma dessas informações que eu vou passar aqui para você vai ser assim o que vai salvar ele. Isso mesmo, vai levar para ele a solução do que ele está quebrando cabeça lá. De repente ele acha que o problema está no sincronismo, fica lá se matando, principalmente se o cara não usar o osciloscópio, ele fica muito confuso. Porque aqui, por exemplo, nesse veículo é recorrente, o cara monta o motor, enfim, de repente começa a acusar erro de sincronismo. E aí, o que o cara pensa no caso desse? Deve estar fora de sincronismo, né? A galera fala fora de ponto, né? Na verdade, isso é um erro coloquial bem amador, certo? O correto é sincronismo, certo? Está fora de sincronismo. Mas enfim, o pessoal acha que está aí, desmonta, tal, dá uma trabalheira, confere, põe as ferramentas, está tudo beleza, anda com o carro, está lá a falha, certo? Então, é para isso, só para você entender e reconhecer o valor disso que eu vou dividir contigo, certo? É o valor de uma experiência, de uma oficina especialista só em diagnóstico, ou seja, especialista geral, mas hoje a gente está focado só em diagnóstico. Por exemplo, esse veículo aqui é de um parceiro mecânico que trouxe apenas para a gente identificar ele se estava sincronizado ou não estava sincronizado. E, enfim, eu lembrei de compartilhar com vocês já outros casos. Então eu vou contar qual é o defeito desse carro e eu vou contar qual é o defeito de outros 3 veículos, certo? Que tinha outras falhas no scanner. Vem comigo? Então me acompanhe, certo? E se até agora você ainda não deixou o like, eu acredito que até o final do vídeo você vai deixar, porque vale a pena. E vale muito, ok? Vale a pena, inclusive, você compartilhar isso aqui com o teu colega mecânico antes que ele pegue o problema, para que ele possa ver esse vídeo, rever, fazer as anotações dele, certo? E colocar lá no caderninho dele. Porque, de repente, a hora que ele pegar o problema, ele não consegue achar esse vídeo, não consegue achar essa recomendação, certo? Às vezes o cara está na correria, fica louco, então é muito melhor que ele aprenda o que fazer, né? Com essas belezinhas, quando tiver um BO, antes que ele pegue o problema, certo? Então, bora lá então. A primeira falha no scanner que eu quero contar para você como que a gente resolveu é a P0012. Deixa eu confirmar aqui que eu fiz uma lista. Isso mesmo, a P0012. O que a gente fez para resolver ela? Identificamos que a válvula de retenção de óleo do cabeçote estava com problema, certo? E aí substituímos. O cliente até comprou no Mercado Livre, pagou baratinho, acho que R$140, certo? É claro que o diagnóstico nosso aqui ficou preço bem mais elevado que isso, mas saber onde está o defeito é muito superior do que a peça em si. É o caso que eu comento com vocês que trocar peça não valoriza nada a nossa profissão. Então, tipo, a gente não trocou para ver o que acontecia. A gente fez o diagnóstico, falou para ele o que era, e ele podia até levar embora e fazer em outro lugar a substituição. Mas, enfim, aí ele trouxe aqui para a gente substituiu. O acesso não é muito legal, a válvula de retenção do cabeçote, quem já mexeu no cabeçote conhece isso aqui, né? É mais fácil. Mas quem ainda nunca mexeu, deixa eu passar uma dica. A válvula de retenção fica abaixo do solenoide, certo? Bem abaixo. Quer ver? Eu tenho uma foto, dela aqui, já vou mostrar ali para você. Fica próximo, um pouco abaixo da posição do solenoide do variador, certo? Solenoide de controle do variador. A válvula é essa aqui,
certo? Tá vendo aqui? Aqui nas fotos dá até para ver a sujeira que tinha nela, o BO que tinha, e trocando resolveu. A segunda falha que eu quero mostrar para vocês, certo? Falando de falha no scanner registrado, é a P1655. P1655. O motor falha, fica meio quadrado, de repente fica bom, de repente fica meio doido, e aí acontece muito depois do pessoal ter mexido no motor, certo? A P1655 de aparecer. E aí o pessoal fica achando que é sincronismo, por exemplo. A gente já pegou o caso aqui, que o pessoal tinha desmontado, conferido o sincronismo diversas vezes, trocaram a turbina, trocaram uma série de sensores, trocaram um bocado de coisa. E não resolveu. A falha estava na central eletrônica. Só resolveu a P1655 quando a gente substituiu a central. Bacana? Essa foi a segunda falha que eu queria compartilhar aqui com vocês. A próxima é a P0344. Essa eu tenho uma imagem aqui do diagnóstico real. P0344. Aqui, ó. P0344. É uma falha que direciona o cara para um erro de sensor de fase. Pegando com o osciloscópio, é essa imagem que te aparece, e que na verdade, isso aqui, sabe o que era a causa? Falha no eixo comando, isso mesmo. Tanto que aqui, ó, aqui vem os pulsos e depois ali some, tá vendo? Por que isso aqui acontece? O eixo comando com defeito de fabricação, ele fica com os ressaltos lá onde o sensor identifica, fica passando ali perto da ponta do sensor, fica muito afastado do sensor. Então, tem hora que vem o sinal, tem hora que não vem, e aquela imagem lá, certo? Mostra que tem um momento que não vem o sinal, certo? É falha, ou seja, defeito de fabricação do eixo comando. A solução, nesse caso aqui, que a gente pegou, foi a troca do eixo comando. Bacana? Esse foi o caso da P0344. E agora, por último, a mais tradicional, que mais surra, na verdade, a galera, é a P0016. P0016, ela aponta para a falha de sincronismo. Porém, essa falha, gente, tem inúmeras possibilidades de causar falha nesse carro. A gente já resolveu aqui, por exemplo, casos que tinha problema no variador de fase, casos que era o solenoide com defeito, casos que a causa era o cabeçote que o pessoal rebaixou ou cortou o bloco, certo? Mas a que eu quero dividir aqui com vocês, que eu achei mais interessante, bem curiosa, é o caso de defeito na polia. Que defeito, Joelson? Polia nova, original, por algum motivo causa essa falha. Como assim, Joelson? Qual polia? A polia que o cara compra ali junto com o kit, onde vem a corrente, a polia do comando, certo? Vem o kit completinho ali. O cara monta, o original fica com essa sequela. E não resolve, sofre, faz buraco no chão, sabe? O mecânico, se tiver cabelo, né? Acaba perdendo o restinho de cabelo que ele tem, né? Na verdade, o cara que é especialista em diagnóstico, eu me considero, apesar da idade e das broncas, um cara até bem cabeludo. Eu não acho? Eu tenho bastante cabelo. Porque o nosso método de trabalhar aqui é muito tranquilo. Como eu estou dividindo aqui com vocês, compartilhando essa experiência aqui com esses carros, são inúmeros. A gente tem muito mais experiência. Esses quatro casos eu separei porque eu considerei assim que ele é bastante recorrente. Então, quer dizer, a gente resolveu várias vezes que tinha o mesmo DTC no scanner. Para quem não sabe o que é DTC, é a falha que aparece no scanner quando você escaneia o carro. E a causa do problema era a mesma, certo? Então, o defeito e a solução era tipicamente a mesma. Por isso que eu separei essas quatro. E aí são 4 dicas, 4 experiências divididas, que eu tenho certeza que vai te ajudar. São experiências que vai te ajudar, ajudar qualquer mecânico aí, porque a gente fica um pouco, assim, penalizado de ver como que esse motor surra os mecânicos, entendeu? Principalmente quem ainda nunca pegou um carro desse. Quando pegar, aqui tem outras coisas que dá, por exemplo, falha de turbo, gerenciamento de turbo, e na verdade é tudo coisa simples, mas quando você tem um método bacana de fazer os testes, quando você tem como enxergar como está funcionando, porque aqui é um tipo de exemplo que quando você
trabalha no método tradicional, que você não realiza testes para enxergar o funcionamento, se está ok, se não está ok, você acaba tendo que desmontar, substituir alguma peça na tentativa de resolver e acaba encarecendo demais, né? Peças são aqui com preço bastante elevado, né? Pela tecnologia, as peças acabam sendo caro nesse veículo aqui. Mas, como eu dizia, né, voltando aqui ao nosso assunto, o mais curioso, o mais interessante, que mais me chamou a atenção da nossa experiência é esse caso da polia com defeito, porque o cara compra novo original, certo? E quem desconfia? Não, eu troquei a peça original. Não, troquei o que? Assim, pode ser aqui, tem um erro de sincronismo, por exemplo, a gente pega com o osciloscópio, né, e fala para o mecânico quando traz para a gente. Ó, aqui fato é problema de sincronismo, mas não pode, né? O cara fala, não, isso não tem como, porque, eu conferi com as ferramentas, eu montei certinho, e o kit é original, comprado na concessionária, entendeu? Então é isso que o pessoal fala. E eventualmente, se você não passou, né, quem sabe você vai passar por essa necessidade. Onde que está a solução, certo? É uma solução que eu vou te falar agora um pouco diferente, entendeu? Tipo, a solução que a gente achou para isso é um pouco diferente. Então, tipo, não se assuste, certo? Eu sou um mecânico de verdade, entendeu? Faço aquilo na minha oficina aqui, o mais possível tecnicamente, dentro da técnica, dentro do jeito correto de trabalhar, mas a gente faz o que é necessário para resolver. Então, esse é um caso, por exemplo, que saiu do normal. Pode ser que até alguém entre aqui depois e me critique por causa disso. Mas, enfim, eu não estou aqui para só buscar elogios, né? Não tem problema nenhum se você me criticar. Até porque, de repente, alguém pode criticar isso que eu vou falar, que a gente resolveu esse problema da polia, e depois, se ele pegar o problema, ele vai ter que fazer o que eu falei, entendeu? Porque, como eu disse, casos recorrentes que a gente fez e conseguiu essa solução em diversos casos fazendo isso. Já eu vou te falar qual é a solução e o que a gente fez. Antes eu vou te mostrar aqui para o P0016 o que a gente precisa verificar com o osciloscópio, tá? Olha só, essa aqui é uma imagem, certo? De um carro com problema, que inclusive essa imagem é real desse veículo aqui. A gente só fez o diagnóstico para o mecânico e aí eu lembrei desses outros casos, fiz uma anotação rápida ali e quis vir aqui compartilhar com vocês essa nossa experiência com esse motor, certo? Então essa imagem aqui é real desse veículo aqui que a gente só fez o diagnóstico. O rapaz vai levar para a oficina dele para resolver para lá. A gente só fez o diagnóstico para ele. Ó, essa aqui é a imagem dele na partida. Essa é a imagem aqui, ó, acelerando. E essa outra é na marcha lenta. Já vou explicar para vocês aonde que está o problema aqui. Antes, eu vou mostrar aqui a referência que a gente tem. Ó, esse aqui, por exemplo, é uma referência na partida, certo? E aonde que a gente olha? Aqui, ó. Tanto faz aqui ou nessa parte. Vai bater no mesmo lugar. Bater aonde? Aqui. A entrada desse ressalto, ela bate aqui, ó, nesse último dente, último sinal de dente que antes da falha, certo? Na partida. A gente tem outra aqui, a gente tem muitas referências, trabalha muito nisso aí. Esse aqui, por exemplo, é de um amigo meu, do Valdir, pegou num carro bom. O Valdir é um dos carros mais especialistas que eu conheço, né? Paranaense aqui, vizinho de Londrina, ele é ali de Marialva. E o Valdir pegou isso aqui e olha só aonde que fica, ó. Alinhando aqui a entrada do ressalto, bem no último também, certo? Então, pelo que a gente tem de experiência, o ideal é essa posição. Mas existe uma tolerância. Então vocês vejam que, apesar de ser um carro que o pessoal acha que é chato, é xarope, ele não é tanto assim, entendeu? Ele não é tanto assim, ele não é tão exigente, certo? Eu conheço veículos que é menos tolerante, no caso do sincronismo, do que esse aqui, certo? Então, na verdade, não é um carro complicado. Não é, gente. Eu acho que aqui o que dá mais trabalho é porque ele é tecnológico e diferente. Ele é tecnológico diferente e o pessoal nem sempre tem acesso a isso aí. Qual que é a tolerância? A tolerância aqui. Aqui é o bacana, o ideal, pelo que a gente tem acompanhado, mas se isso aqui mudar um pouquinho e vier aqui até o dente número 2, ainda tolera, tranquilamente. O carro vai rodar tranquilo. Se ele vier aqui, ó, até o 2,5, ainda sem problema. O carro, já pegamos aqui carro que veio, certo? Sem defeito nenhum, a gente fez o teste só para a conferência
e estava nessas posições, né, que eu acabei de comentar com vocês. Aqui no 2, no segundo, contando da falha para trás, no segundo até a metade dele. No terceiro, já a coisa complica, entendeu? Terceiro já não aceita. Que é o caso, por exemplo, desse aqui. Deixa eu aproximar aqui, ó. Que é o caso real aqui. Esse carro tá, eu acho que ele tem uma folga no tensionador, alguma coisa ali, que ele tá meio bambeando, entendeu? Então ele, ele não tá fixo, ele tá meio bambeando. E ele vai entre o 3 e o 4, entre o 3 e o 4. E aí, esse é o problema, entendeu? Isso aqui que a gente falou pro mecânico, tem algo errado com o sincronismo dele. Já vou falar para você qual é o BO da polia, né? E como que a gente resolveu. Na verdade, é um defeito de fabricação lá. Pelo que eu entendi até esse momento, toda a nossa experiência, um problema com a fabricação. Isso mesmo. Erro de fabricação do kit do carro, original da concessionária, certo? Mas eu vou contar para vocês qual é a solução que a gente encontrou para isso. Aqui, por exemplo, o defeito desse veículo está aqui, ó. Tá vendo? Se a gente olhar aqui ou aqui, tanto faz. Ó, tá até marcado aqui, contrastinho, tá vendo? A entrada do ressalto, onde que tá aqui, ó? 1, 2, 3, certo? Detalhe, tá no dente 3, você tá vendo? Que a gente já sabe que tá errado, que tá fora da tolerância, porém, se a gente embarcar no carro aqui agora e for andar, vocês vão andar comigo ali, você vai ver o carro perfeito, certo? Durante uns 20, 30 quilômetros, sem defeito nenhum, não tem defeito nenhum. Quando você anda uns 30 quilômetros, aí te acende a luz de injeção e acusa P0016 no scanner, certo? E a causa é isso aqui, certo? Saindo da tolerância, como eu disse, dente 1, 2, 3 aqui. Já pegamos casos que estavam no dente 4, aí, mesmo dentro da oficina, só funcionando o carro, já registra a falha, certo? Então, quer dizer, entre o dente 3 e 4 aqui, é onde que a central resolve se vai aceitar ou não vai aceitar, certo? Tanto que a gente já pegou o carro que isso aqui batia no 2,5 e andava perfeito, certo? Então, olha que interessante, se tiver no 2,5 está perfeito, no 3 já começa a sequela, demora, às vezes roda vários quilômetros, mas vai acusar o P0016, e se vier para o 3,5, 4, aí já fica constante. Bacana? Quer ver os outros casos? Aqui, ó, esse aqui é a partida, os outros momentos, certo? Aqui é acelerando e aqui é marcha lenta. Ó, a gente analisar aqui, marcha lenta também. Aqui, tracejando aqui, ele vai dar aqui mais ou menos no dente 3,5, certo? Então, aqui com o veículo parado, a gente não tem um avanço uma atuação muito grande do variador, isso é normal. O variador, a central consegue enxergar no momento que o motor está com carga e aí ele vai ter um acionamento dinâmico muito maior, muito mais fácil de perceber. Como aqui parado, não muda muito, né? Apesar que o PWM aqui está com 36, mas digamos assim, não mexe tanto. Aqui, pelo que eu percebi, nesse caso, é justamente o defeito que eu vou falar para vocês agora, que eu falei que ia comentar com vocês, que é a solução anormal, né? Eu não vou falar gambiarra e nem ajuste técnico, entendeu? Eu vou falar que é uma coisa necessária que a gente teve que fazer para resolver esses problemas. Depois vocês podem me dizer aqui o que nome vocês, né, dão para isso, né? Pode dizer aqui abaixo no comentário do vídeo. Mas qual foi a solução, Joelson? Que eu acredito que vai ser a mesma desse carro aqui, que está com o kit original da concessionária, corrente, polia, legal, bonito. Solução: colocar a corrente nova e deixar a polia antiga, certo? Essa foi a solução que a gente que a gente encontrou em outros veículos para solucionar. O que acontece? Eu acredito que é mesmo um erro de fabricação. Não me vem outra coisa na cabeça, né? Depois vocês me dizem o que vocês acham. Mas fica com essa sequela e vários casos a gente conseguiu resolver fazendo isso. Montando a corrente nova, né, que a corrente estica, é mais suscetível a desgaste, porém, mantendo a polia original do carro. Claro, a gente analisou, viu que não estava tão gasto, enfim, mas eu acredito que aquele desgastezinho ali, para um motor velho, acaba
meio que ajustando e chegando onde tinha que chegar. E tolera e fica bom o carro, fica perfeito, roda, vai embora e não perturba, não enche o saco. Certo? Então, o que você achou disso? Pode comentar aqui, certo? Se você acha que é certo, acha que é errado, é o que a gente fez para resolver. Então, tipo, a gente, claro, comentou com o cliente, que era a única coisa que deu resultado, porque era um caso que estava dando trabalho para os mecânicos e que fugiu do trivial. Aqui me fez lembrar o tempo que eu trabalhei acho que uma época 6 meses como alinhador de carro, né? A minha experiência maior sempre foi com diagnóstico, mas teve uma época que eu entrei numa empresa que o forte deles era a parte de geometria, alinhamento, e eu trabalhei nessa época durante 6 meses com a geometria. E alguns veículos, né? Cadê os alinhadores? Se tiver um alinhador aí, né, pode comentar sobre isso, sua experiência sobre isso. Mas a experiência que eu vi na época, que alguns veículos, quando você vai fazer a geometria, se você deixar no parâmetro da máquina, ou seja, que pede na fábrica, não presta. Simplesmente não presta. É aqueles casos que sai do trivial, e aí, né, no caso do elemento lá, só consegue acertar o carro um profissional que seja experiente, muito experiente, certo? Que daí vai conseguir fazer o ajuste, mexer um pouquinho no caster, na cambagem, na divergência ali, que vai ficar bom, mas não é o valor que pede na máquina, né? Que é o caso parecido aqui, né? Não é deixar tudo original, né? Como seria natural pensar, mas deixar uma peça ali antiga ainda e que resolve. Essa é a minha experiência, certo? E as outras falhas ali que comentei com vocês também são experiência de outros casos, de outras falhas e as suas respectivas soluções. Bacana? Então é isso aí, vou ficando por aqui. E aí, curtiu? Gostou? Acho que vale um like? Então, bora lá. Se não tinha dado o like ainda, tá na hora, ainda está em tempo, ainda estou por aqui, você ainda está no meu vídeo. Bem-vindo ao canal da Motorforte, você que chegou aqui por agora e ainda não tinha nos visto em outro conteúdo anteriormente, certo? Obrigado por ter se inscrito e tenha certeza que esse tipo de informação aqui é o básico, entendeu? A gente tem informações muito mais precisas, muito mais objetivas ainda do que essa, que vale mais do que ouro, porque é o que nos resulta aqui. Esse tipo de conhecimento nos resulta aqui sucesso, solução e, consequentemente, dinheiro no nosso bolso. E aí na sua região, obviamente, não vai ser diferente, vai te ajudar esse tipo de coisa. E, além desse tipo de dica rápida, aqui no meu canal você aprende também, por exemplo, como usar o osciloscópio, como achar os defeitos, como identificar aonde está o problema. Então, muito além de ter experiência, de saber o que mais ou menos fazer segundo o sintoma, é interessante a gente conseguir ter um meio de testar, realizar os testes. Por exemplo, o caso do sincronismo aqui, quando eu desconfio, com o osciloscópio eu vou lá e confiro e eu já sei. Então me evita desmontar, conferir, colocar ferramenta e não sei o quê. Então esse aqui é um tipo de carro que sai do trivial. Como você deve ter percebido, tem casos que a peça nova, original, não funciona. Fica com sequela. Essa é a nossa experiência. E eu espero que essa experiência também possa ajudar você aí amanhã ou depois. Bacana? Tamo junto então. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo no canal da Motorforte Tecnologia. Fui! Bora se preparar junto comigo? Que aí a gente pode dizer sempre, deixa vir as brocas. Yes!